Olá, gente, Pastor Rafael aqui, e hoje eu queria trazer para vocês uma reflexão bem breve a respeito dessa tragédia que aconteceu com 5 pessoas que estavam em um submarino com o objetivo de visitar os destroços do Titanic e morreram. Depois de 6 dias, encontraram os destroços do submersível com 5 pessoas a bordo, numa profundidade de 3.800 metros. Eles buscavam fazer um passeio turístico, cujo objetivo era visitar os destroços do Titanic. Um dos componentes que morreu no submersível, que implodiu ao tentar ir onde o Titanic está, já tinha feito esse percurso 37 vezes. Talvez ele tivesse pensado nesse dia que seria apenas mais uma viagem, como outra qualquer, mas não foi. Ele e os tripulantes sabiam dos riscos que estavam correndo. Segundo algumas notícias, o submersível não é confiável. O empresário Guillermo Chaulan, cofundador da Ocean Gate, responsável por operar a viagem aos destroços do Titanic, considerou que a morte dos passageiros do submarino Titan representou uma perda trágica para a comunidade de exploração oceânica. Agora veja o que ele diz: que quem trabalha no oceano sabe o risco de operar sob tamanha pressão e sabe que em determinado momento corre o risco de sofrer uma implosão desse tipo. Agora veja quanta coragem desses homens, pois o submersível poderia chegar até 4.000 metros de profundidade e o Titanic estava a 3.800 metros. Ou seja, eles estavam colocando em risco a própria vida e assumiram o risco de poder não voltar para a superfície. Muita coragem eles tiveram para fazer um passeio desse e ainda pagaram cada um deles US$ 250.000, equivalente a mais de R$ 1 milhão. Nós podemos ver que, segundo alguns relatos, o jovem que estava no submersível ficou apreensivo dias antes de ir e não estava se sentindo bem no dia do passeio. A pergunta que eu faço nesse momento é: o que faz 5 homens desafiar as leis da física? Talvez um desejo, um hobby, mas que desejo, que hobby é esse que anula a sua própria capacidade de analisar os riscos envolvidos? Até que ponto o ser humano pode ir para satisfazer as suas vontades? Talvez esses homens tenham sido tomados de grande confiança, achando que nada poderia acontecer e que seria mais um passeio como outro qualquer. Para aquele homem que havia descido mais de 30 vezes ao Titanic, foi apenas um dia normal fazer aquele passeio. Mas isso não nega o fato de que ir até lá sempre foi um perigo. Cada ida era um risco de vida que ele corria, o que nos leva a refletir que o costume ao perigo abre brechas para o erro que pode ser fatal. Diante disso, qual a lição que nós podemos tirar para a nossa vida espiritual? Em primeiro lugar, isso nos ensina que nós não devemos confiar no nosso próprio braço. Aqueles homens confiaram em si mesmos, confiaram na tecnologia. O mesmo pode se dar em nossas vidas em situações distintas, onde a confiança em nós mesmos tire a racionalidade, proporcionando a possibilidade de erros ou mesmo tragédias. Salmo 27 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, confiamos em ti, Senhor. Jeremias 17,5 diz: maldito é o homem que confia no homem. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Em segundo lugar, essa tragédia nos ensina que nós não podemos nos acostumar com o perigo. Assim como aquele homem que estava acostumado a correr risco de vida, muitas das vezes fazemos o mesmo com a nossa vida espiritual, nos acostumando com a vida religiosa, vivendo uma vida espiritual de forma superficial, colocando em risco a nossa própria fé. O ruim disso é que a gente não enxerga os perigos à nossa frente e ignoramos muitas vezes qualquer brecha que aparece em nossa caminhada. Daí perdemos o temor a Deus e ficamos vulneráveis ao pecado. Tiago 1,15 diz que o pecado, uma vez consumado, gera morte. 1 Pedro 5,8 diz também que nós devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Portanto, não podemos brincar com o perigo. Não podemos brincar com o pecado, porque isso pode acabar com a nossa vida. Que Deus abençoe você e a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.